Irmãos, aproveitando, semana passada o pessoal perguntou assim, né? Por que tem aqueles trilhos, aqueles negócios, são a iluminação que a gente pôs? E aí, nós temos um irmão que é muito, sabe, tranquilo, pacífico, e ele fez o terrorismo, né? Disse que ia ser jogo de luz e depois ia ter fumaça e tudo mais. Ó, vocês viram? Nada demais, tá? Só isso mesmo. Tá? Fiquem tranquilos, o pastor não é tão renovador assim não, tá? Fiquem em paz. Queridos, nós estamos comemorando 88 anos da nossa igreja, né? Nós comemoramos sempre a nossa primeira organização em 1937, dia 21 de junho de 1937. Aí a igreja, dentro de todos esses anos, ela tem lutado muito, tem batalhado muito diante das circunstâncias, e houve momentos muito difíceis também. Então a igreja, ela voltou a ser uma congregação, né? No final aí da década de 80, e aí no início da década de 90, ela é reorganizada. Ela é reorganizada até, queridos, o pastor da época é o reverendo Germano, hoje falecido, né? Mas ele esteve aqui conosco, né, durante vários anos, participou de uma época muito áurea, muito boa da nossa igreja, com muitos jovens, né? Tanto que essa igreja, ela trabalha com os jovens, depois ela tem acampamentos, cedia acampamentos, né? E depois de todo esse momento áureo, aí vem o pastor Fábio. Né? Nós estamos aqui já há 20 anos, então eu cheguei aqui com 68 anos, né? Então a igreja, tá? Não eu. Só lembrar. Eu falei 68 anos, vocês vão pensar que eu tenho quantos anos agora? A igreja, não eu. Tá joia? E queridos, todas as vezes que a gente para pensar e olhar esse tempo da história, olhar a participação de homens e mulheres de Deus e ver o quanto Deus tem feito durante todos esses anos, tem passado pessoas, tem marcado a história realmente dessa igreja, e também Deus tem trazido novas pessoas que têm sido usados por Deus para fazer, para escrever, para participar, para testemunhar deste tempo, ser igreja hoje. Isso é maravilhoso demais. Maravilhoso demais nós podemos ver a casa e o povo de Deus realmente tendo comunhão, vivenciando, aprendendo e louvando e exaltando o nome de Deus. É claro, queridos, que quando nós olhamos para trás e começamos a enxergar e ver toda a história, nós gostaríamos de continuar tendo, né, multiplicando aquele mesmo pessoal que estava conosco lá atrás, né, na década de 90, em 2000, né, e continuar realmente conosco, cultuando a Deus. Alguns Deus chamou para a sua glória, outros mudaram de cidade, outros estão em outras igrejas, mas Deus, mais do que tudo, é quem sustenta a sua obra. Uma coisa, queridos, que eu aprendi muito cedo, porque como filho de pastor, a gente acaba passando por algumas igrejas e vivenciando outras realidades, é que a obra é do Senhor e não nossa. É que a obra é Deus que realiza e usa homens e mulheres daquele tempo, daquele momento, para realizar. E por mais que a gente esteja ou amanhã não está mais, veja, Deus é que levanta homens e mulheres para que a igreja do Senhor continue proclamando, evangelizando e falando da palavra de Deus. Então nós temos que entender, queridos, que nós somos instrumentos e vasos na mão de Deus. Hoje, neste tempo, onde Deus nos chamou para esta igreja, onde nós precisamos amar esta igreja. Aí quando eu falo de igreja, eu não estou falando da parede, eu estou falando da igreja, que somos cada um de nós. Com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas limitações e falhas, porque nós somos a igreja de Deus hoje, e precisamos vivenciar e testemunhar deste grandioso amor hoje, precisamos ser filhos de Deus hoje, porque a eternidade com o Senhor é maravilhosa, mas Ele nos chama a viver Deus já agora. E quando eu penso nisso, essa semana me veio uma expressão à cabeça, né? Uma expressão à minha mente, que está lá em
1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. 1 Samuel, capítulo 7. Olha aí o versículo 12. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Queridos, está muito gelado aí embaixo? Isso. Por favor, põe no 25 aí, 26. É que eu aqui, irmãos, não sinto frio, só calor. 1 Samuel, capítulo 7. Ainda mais de blazer. Olha o versículo 12. Diante de história, diante de vivência, diante de alegrias, diante de dificuldades que nós enfrentamos, dias bons e dias ruins, o texto olha para nós, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, diz: tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. E queridos, como isso é verdadeiro nas nossas vidas. Porque o texto nos chama, num primeiro momento, a olhar para trás, a fazer uma retrospectiva das nossas vidas. É conseguir compreender diante das alegrias e dores e entender e ver a mão e a direção de Deus nas nossas vidas em todo o tempo. Veja, queridos, quando nós olhamos a palavra do Senhor e vemos, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em Samuel, ou em 1 Samuel, e o contexto de tudo. Então, todo este livro vai trabalhar sobre o quê? Bom, vai evidenciar e vai mostrar um período de transição. Eu estou saindo do período de juízes, como Samuel, estou entrando numa monarquia, como vai ser mais para frente o povo pedindo o rei, e querendo ser igual às outras nações, e aí nós vamos ter Saul. Nós vamos ver que Israel está vivendo um período de instabilidade, tanto político, como também, queridos, uma instabilidade espiritual. E é nessa hora que nós conseguimos olhar para o livro de Samuel, para o povo de Israel, e também nos enxergar. Porque nós vivemos períodos de instabilidade, sejam política, e quando não, nós mesmos vivemos períodos de instabilidade espiritual. Veja só. A diferença é que aquele povo estava tendo os filisteus e vivenciando um momento, um período de opressão. O povo de Israel estava sendo oprimido pelos filisteus, e o sacerdote, este ofício, ele estava sendo corrompido. Quando nós olhamos exatamente esse período, capítulo 7, os versículos, capítulo 6, capítulo 8, o que nós vemos é que vem aí de uma derrota dos filisteus. Veja, Samuel está liderando Israel a uma renovação espiritual nas suas vidas. O que nós vemos é Samuel chamando o povo a um arrependimento, chamando e conclamando o povo. Se você olhar o capítulo 7, os versículos 3 ao 6, conclamando o povo a abandonar os seus deuses, deuses esses estranhos, e servir somente ao Senhor, a Yahvé. Momento de instabilidade, momentos de dores, momentos de corrupção, momentos de falhas, momento onde o povo de Deus, que era para caminhar uma vida a Deus, uma vida de devoção ao Senhor, estava caminhando de forma tortuosa. Deus levanta Samuel, um juiz, lidera uma renovação espiritual, chama e conclama um arrependimento para que o povo pudesse abandonar a velha vida, os deuses, e andar sobre o Deus verdadeiro, a se quebrantar. O Senhor, a partir disso, consegue uma vitória sobre os filisteus, sobrenatural. Capítulo 7, versículos 7 ao 11, vai justamente evidenciar isso, lá na cidade de Mispa, onde eles estavam todos juntos, buscando arrependimento diante de Deus. E de repente, porque estavam todos unidos, todo o povo de Israel, vem os filisteus para poder aproveitá-los e tentar a destruição.
O problema todo é que o Senhor não os entregou, Israel, à mão dos filisteus, mas sim, ao contrário, eles foram realmente vitoriosos sobre os filisteus. Por isso Samuel, ele ergue uma pedra como memorial e diz: Ebenezer. É um memorial de graça, é um memorial de fidelidade. Olha só que maravilha, queridos. Deus está conosco cada dia. E o texto diz Ebenezer. Ele olha e nos chama a viver alicerçado na pedra. E nós sabemos que a pedra ela tem um ato simbólico. Nós sabemos que a pedra ela tem um ato de alicerce, de firme alicerce, e também olhando para o futuro, apontando para Cristo Jesus. Ele olha para nós e vai dizer que este Mispa é uma torre de vigia. Veja, ele diz, Deus, eles colocam uma pedra entre dois lugares, Mispa e Sem, e diz que Mispa é essa torre de vigia, é um centro espiritual, é um centro realmente militar em Israel, e nos chama a compreender que ele está determinando um local geográfico onde nós vemos a atuação de Deus, e coloca lá uma pedra. Pedra essa que ele chama de Ebenezer, mas pedra essa que é pedra de ajuda, pedra de socorro. Pedra essa também, né? Pedra de ajuda, onde vem o nome Eliezer, que é Deus auxílio. Eliezer, ou Eliezer, né? De alguns, que a ação de um Deus é auxílio. Ele olha para nós e vai trazer toda essa compreensão de um povo que está alicerçado sobre a rocha. Uma pedra de ajuda, uma pedra de socorro. E eles glorificam e exaltam o nome do Senhor. Por isso, finalzinho do versículo 12, olha para nós e diz, até aqui nos ajudou o Senhor. E no hebraico está o tetagrama, esse que vai ser Yavé, que é justamente falando de todo foco, todo reconhecimento, todo louvor ao nome e somente ao nome do Senhor. Neste caso aqui, o Senhor aqui é Yavé, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, Criador de todas as coisas, soberano e majestoso. Queridos, nós podemos dizer até aqui que a fidelidade de Deus, veja, é o sustento do seu povo. Em meio fracasso espiritual, em meio à opressão inimiga, em meio à realmente impotência humana, essa pedra, Ebenezer, é o símbolo da graça de Deus. Tá? Uma graça essa perseverante, uma graça essa que preserva o povo, uma graça essa que chama o povo ao arrependimento, que chama o povo a uma renovação, chama o povo a uma gratidão. Até aqui nos ajudou o Senhor. Isso significa, não é mérito humano nenhum. O fato do povo de Deus naquele tempo ser liberto, ser chamado, arrepender, ser salvo, não é méritos humanos, mas é a ação direta e soberana de Deus na vida daquele povo. Olhando para nós, queridos, o fato de nós hoje estarmos fazendo 88 anos, não é por causa do pastor que está aqui, ou os pastores que passaram. Não só porque não é razão de cada um de nós batalharmos e usarmos os nossos dons e talentos, mas é o fato de que Deus, e somente Deus, sustenta. Somente Deus te faz perseverante. Somente Deus preserva. Somente Deus concede arrependimento. Somente Deus renova a sua vida. Somente o Senhor dá gratidão ao seu coração. É o fato de hoje nós estarmos lembrando do quanto Deus já tem feito na vida desta igreja. Mas mais do que isso, queridos, lembra que eu falei que igreja não é este local apenas, mas igreja somos cada um de nós? É o fato de você olhar você com os seus 20, os seus 30, os seus 40, 50, 60 e por aí vai, a sua idade. Observar e perceber o quanto Deus tem sido maravilhoso, tem sido soberano, sustentar e cuidar a sua vida. É o fato de você estar aqui,
É o fato de você ver e entender o quanto Deus tem feito. Queridos, lembra que nós falamos de uma rocha, e essa rocha nós falamos que aponta para Cristo como um simbolismo? Cristo é o nosso verdadeiro Ebenezer. Ele é o nosso verdadeiro Ebenezer. Ele é a rocha que nos sustenta. Se você olhar lá para 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, ele vai dizer: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam da mesma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Cristo é a pedra. Cristo é a rocha que sustenta as nossas vidas. Cristo, queridos, é a ajuda bem presente na onde? Nas nossas tribulações. Ele é quem nos auxilia e ajuda. Salmo de número 46. Olha aí o versículo de número 1. Ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E quando você volta lá no Novo Testamento, em Hebreus, capítulo de número 7, o versículo 25, ele diz assim para as nossas vidas: por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O que nós falamos? Ele é a rocha que sustenta. Ele é ajuda presente na tribulação. E Ele, Cristo Jesus, a nossa rocha, é o memorial eterno que nos ajuda, que nos leva, que nos conduz a Deus. Como Israel, a igreja é constantemente chamada ao arrependimento, à renovação e a uma confiança plena no Senhor. Deus é quem faz todas estas coisas através de Cristo Jesus. Por isso, queridos, quero trazer 3 coisas para as nossas vidas diante do nosso texto, tá? Até aqui, o que nós vemos é o que o Senhor nos ajudou. Por isso, queridos, eu e você continuemos a viver pela rocha da graça. Vivamos pela rocha da graça. O povo de Deus, queridos, veja, ele é chamado a confiar na ajuda do Senhor, a reconhecer na sua graça e entender que esta graça, ela é suficiente para nos sustentar e sustentar as nossas vidas, queridos, em todo o tempo, a graça de Deus. Então, veja, 3 coisas para a gente. Primeiro, memorial da graça de Deus, versículo 12, ponto A, ele diz: tomou Samuel uma pedra, e essa pedra é um marco espiritual, essa pedra, próprio Cristo Jesus, onde a graça de Deus é digna de ser lembrada em todo o tempo, para que eu e você possamos relembrar de todo este cuidado maravilhoso e amoroso de Deus. Salmo 103, versículo de número 2 vai dizer: bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele chama você como um memorial dessa graça, a relembrar, a trazer sempre à sua memória a graça de Deus, o quanto ela é digna, o quanto ela é maravilhosa, o quanto ela te sustenta, o quanto ela te abençoa, o quanto ela te fortalece apesar das nossas batalhas inúmeras e dificuldades inúmeras. Por isso que nós temos que lembrar, registre as misericórdias de Deus na sua vida, na caminhada da sua vida. Porque às vezes a única coisa que nós relembramos são as dores, são as lágrimas, são os tropeços, são os machucados. E o que Ele está nos chamando é: Cristo é o nosso memorial, é a graça de Deus. E Ele nos chama a olhar para Ele e relembrar o quanto Ele tem feito por nós. Ebenezer. E dizer: eu só cheguei até aqui porque Ele segurou bem forte a minha mão. O que nós estamos falando? Reconhecer este socorro divino nas nossas vidas. Ele diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Veja, ele novamente afirma: não é o socorro de Israel, não é o braço de Israel, não é a força, mas sim é o poder, é a graça, é a presença, é o braço forte de Deus.
É uma ajuda divina. É uma ajuda contínua. Porque o texto vai dizer até aqui, mas também a expressão e a força do texto é até aqui e daqui em diante. Até aqui o Senhor me sustentou e continuará sustentando, fortalecendo, auxiliando e ajudando a minha vida. Ele não vai me desamparar como Ele foi no passado, até esse momento onde nós tivemos grande vitória. Ele vai continuar cuidando, sustentando, amparando as nossas vidas, apesar de mim. E isso é maravilhoso, porque é apesar de mim, e não através apenas de mim. Porque senão a gente se acha autossuficiente, ou se a gente se acha realmente uma grande estrela, e Ele olha para nós e diz, nós não temos nada a oferecer, e Deus sim há um quebrantamento, Deus sim há uma submissão, Deus sim há um braço forte que nos fortalece. E quando Ele nos chama, queridos, lá no primeiro ponto, a fazer esse memorial de graça, Ele nos chama a reconhecer tudo que nós temos, fizemos, somos hoje, é o Senhor que sustentou e que nos fortaleceu para que estejamos até aqui, e continuará fazendo isso através dos tempos, usando homens e mulheres de fé que perseveram as suas vidas no Senhor, reconhecendo os seus pecados e lutando. Lembre-se quando eu sempre digo, arrependimento não é quando a gente chora, arrependimento é quando a gente muda. Por isso, queridos, confesse sua total dependência do Senhor. Todos os dias, não é agora. Todos os dias, todas as manhãs. Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, a minha vida, Senhor, a minha família, o meu trabalho, as minhas emoções, realmente o meu físico, né? Todas as áreas do Senhor. Senhor, eu dependo e preciso da direção divina na minha vida. Reconhecimento. Se o Senhor não socorrer as nossas vidas, nós não estaríamos aqui mais. Nós não teríamos mais forças para continuar a caminhar. Terceira coisa que o versículo também nos mostra, queridos, é a renovação da aliança. E aí, ele vai usar como sequência disso, os versículos 3 ao 11 como um todo, trazendo a aliança de Deus ao povo. Um povo que se arrependeu, um povo que se quebrantou diante de Deus. Nós vemos, a partir do 3 até o 11, a vitória do povo de Israel sobre os filisteus. Nós vamos ver também, queridos, o arrependimento e, por fim, a consagração. Eu gostaria de destacar 3 coisas dentro disso. Queridos, primeiro, a vitória todos nós queremos. Quem é que não quer ser vitorioso aqui? Quem é que não quer todos os dias chegar no final e dizer assim, eu obtive vitória? Quem é que não quer ter o seu propósito no final disso, dizer, olha, eu fui vitorioso no meu propósito, eu fui vitorioso naquilo que eu realmente almejei na minha vida, eu fui vitorioso nos meus propósitos todos. Mas ele olha para as nossas vidas e diz, queridos, o grande problema é que o mundo de hoje, quando ele fala dos seus propósitos, ele invoca o quê? A si mesmo, o eu. E por isso o texto chamou o povo ao arrependimento. E quando aquele povo se arrependeu, houve o quê? Vitória. Porque não somos nós que concedemos e que lutamos e que somos favorecidos no sentido de que conquistamos, mas se o Senhor não abrir as portas, se o Senhor não permitir, nada acontece. Por isso o povo precisou de arrepender-se e consagrar a sua vida a Deus, consagrar a sua vida realmente na casa do Senhor, consagrar a sua vida para realmente viver dia a dia a palavra, o amor, viver realmente esta graça, viver a aliança, a palavra de Deus. O Samuel, como juiz, teve um papel importantíssimo naquele povo. Por quê? Porque ele chamou o povo, ele era um intercessor, mas também ele era um líder piedoso, que leva o povo ao arrependimento, mas também leva o povo à consagração do Senhor. Deus usa aquela vida. E aí nós olhamos a cada um de nós com a seguinte questão, onde o próprio Samuel conduz o povo: reconcilie com Deus
hoje, agora. E faça isso em oração. Confesse a sua vida, confesse realmente as suas batalhas, confesse diante de Deus as suas limitações, confesse diante de Deus o seu pecado. Confissão. Depois disso, queridos, a sua vida precisa de consagração. Lembre-se disso. Oração, confissão, consagração. Quando ele diz Ebenezer, até aqui ajudou-nos o Senhor, o Senhor nos levou a uma vida de oração, o Senhor nos levou a um quebrantamento, confessar que nós não somos nada, nos levou a ser consagrados totalmente a Ele. Aí houve mudança na vida daquele povo. Aí houve mudança na vida, realmente, daquela congregação, ou do Israel. E vai haver mudança para a sua vida hoje. Queridos, como é que a gente poderia aplicar isso hoje para as nossas vidas? Eu pus 4 coisas. Primeiro, sua vida pessoal. Irmãos, diante de crises espirituais, crises emocionais, crises financeiras, erga o seu memorial de fé. Clame e busque a ajuda do Senhor. Lembre-se, tá? A força vem do Senhor. Salmo 121. Na sua família, queridos, ensine os seus filhos a ver a fidelidade de Deus nas pequenas e nas grandes coisas. Porque quando acontecem grandes coisas é fácil as pessoas notarem. Mas mostre a eles os pequenos detalhes. Deus em cada pequeno detalhe da sua vida. Deus agindo nas minúcias e nos detalhes que vêm e realmente está em nós. Claro, queridos, reflita, mostre, evidencie na sua casa o quanto Deus tem ajudado a cada um de vocês. Lá na caixa. O quanto Deus tem sustentado, cuidado e amparado. E faça essa reflexão dentro de casa. Para que as pessoas dentro da sua casa vejam. Para que as pessoas dentro da sua casa note o testemunho de vida e de andar com Deus diário. Na igreja, queridos, eu e você somos o corpo de Deus. Nós precisamos o quê? Celebrar juntos as vitórias espirituais. Lembre que todo final do ano no culto, nós fazemos ali uma abertura e trazemos, por exemplo, um momento de testemunho de tudo que Deus fez. Ele diz, não espere só o final do ano para falar e testemunhar, para contar as grandes coisas que Deus tem feito na sua vida. Ele olha para você e diz, fale, conte, celebre, erga o seu Ebenezer comunitário, de testemunho, de celebração, de gratidão coletiva. Na sociedade, queridos, testemunho. As pessoas só vão ver Deus se eu testemunhar de Deus, testemunho da graça de Deus em ambientes hostis. Nem sempre você vai encontrar os melhores lugares, nem sempre todos eles vão te amar. Testemunho de Deus, mostre Deus a eles, testemunho da sua fé, fé pública em Deus, contra o marco da idolatria cultural. Fale de Deus, mostre Deus, testemunho de Deus. Queridos, erga o seu Ebenezer. O Ebenezer na sua vida é onde você viu a mão de Deus na sua vida, como marco de mudança, de transformação, de regeneração, de consagração. Confesse, até aqui o Senhor tem nos ajudado e continue confiando que você vai ser dia a dia ajudado e auxiliado por Deus. Seja grato, viva em fidelidade, desafie-se a renovar a sua vida sempre no altar, na palavra, na graça e no amor de Deus. Claro, queridos, finalizando, concluindo, 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Não é apenas uma memória do passado. Não é apenas uma ação de relembrar o que Deus já fez, mas é um apelo. Contínua a sua fé. A que você mantém e tenha uma fé perseverante em Deus. Num Deus
que nunca muda num Deus imutável. Quando a igreja, queridos, reconhece primeiro a sua fraqueza, segundo, ele volta para Deus, ele tem a certeza que vai levantar o seu memorial de graça. Vai ter vitória, vai ter comunhão, porque ele é sustentado pelo poder e pela graça do Deus eterno. Amém, irmãos? Porque Hebreus 13, versículo 8 diz: o mesmo ontem, hoje e eternamente é o nosso Deus. Amém, irmãos? Que Deus continue generoso a sua vida dia a dia. Queridos, vamos encerrar então assim o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, lembrando quanto Deus tem feito a cada um de nós, sustentado as nossas vidas. Depois disso, queridos, nós vamos nos dirigir ao salão social. No salão social nós vamos nos alegrar mais uma vez, né, com esses 88 anos. Vamos ter a participação, vamos ter um bolo, vamos nos alegrar juntos, porque o Senhor tem cuidado e sustentado as nossas vidas em todo esse tempo. Quero convidar a igreja a se colocar em pé. Vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem cuidado, sustentado, o Senhor tem orientado as nossas vidas, mesmo diante de grandes dificuldades e lutas. Obrigado, Senhor Deus, porque mais uma vez, em todo o tempo, a presença do Senhor, ela é generosa, ela fortalece, ela nos alimenta, ela nos faz fortes para enfrentar todas as dificuldades, dores, enfrentar, Senhor Deus, momentos realmente tão difíceis nas nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor usa homens e mulheres. O Senhor os tira do seu lar, o Senhor os despreende, o Senhor os quebranta para servir e honrar ao Senhor com seus dons e talentos. Então nós louvamos a Ti por usar cada um de nós na sua obra maravilhosa e majestosa. Que o Senhor sustente o seu povo, que o Senhor sustente em nome de Jesus essas famílias, que o Senhor renove a fé, que o Senhor console, que o Senhor sare em nome de Jesus essas vidas. Que o Senhor visite cada coração e traga consolo gracioso e maravilhoso do Senhor. Que vejamos tua mão maravilhosa, que vejamos a presença do Senhor, que vejamos o poder do Senhor nas nossas vidas hoje como memorial e continuamente transformando a cada um de nós, abençoando as nossas famílias e consagrando as nossas vidas para honrar ao Senhor. Por isso, sobre a tua igreja, Senhor Deus, nós rogamos a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, renovando, restaurando e os fortalecendo hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, queridos. Na saída, não esqueça de pegar a sua lembrancinha.